fontes boas de ciência, né, que a gente vai estar falando. E lembrando que nós não somos médicos, mas a gente está aqui tentando discutir, tentando conversar e chegar ao... tentar minimizar essa situação que a gente fala só de pânico, pânico, pânico. Tem, sim, uma luz no final do túnel e a gente precisa acreditar muito, muito na ciência, ok? Nós pegamos da mídia, né, aquele grupo de humoristas Portas do Fundo, e eles vão falar a respeito, contestar essa questão de ciência e popularidade. Vocês chegaram a ver isso, não? Alguém já viu? Devo ter visto, que eu acompanho bastante Porta dos Fundos. Ah, é? Tá, então os outros não viram, mas a gente... Legal, Lívia. Só para a gente dar uma esquentadinha na nossa conversa. Bom, galera, então eu vou começar falando um pouquinho só para relembrar um pouco vocês do método científico, falar por que é tão difícil, que aí a Miriam vai falar mais especificamente por que é tão difícil, por que demora tanto criar uma vacina que seja eficaz e que possa ser comprovada e tudo mais, e também um pouco como a gente faz para testar que outros remédios não funcionem, né? Outros tipos de, enfim, solução que a gente está procurando às vezes não funciona, né? Então, basicamente, o método científico é um conjunto de regras que a gente tem que seguir para a gente poder falar que a gente está criando novos conhecimentos ou novas teorias, ou mesmo acrescentar nas teorias que já existem, ou consertar teorias ao longo do tempo, né? A gente vai... porque no começo da ciência, principalmente, eu falo mais por parte da física, né? É que quando começou a mecânica clássica e tudo mais, né? Ela conseguia explicar uma parcela dos fenômenos físicos que que a gente conseguia observar naquele momento. E aos poucos a gente foi crescendo esse conhecimento científico e tudo foi a partir desse método, desse conjunto de regrinhas, né? Enfim, então vou começar aqui a compartilhar a tela para mostrar aqui para vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente parte da observação, não está ali, observação sistemática e controlada. A observação ela pode ser algo simples, por exemplo, o seu celular desliga, você fala, putz, meu celular desligou do nada. Isso é uma observação. Mas na maior parte do conhecimento científico, essa parte da observação ela já começa fazendo algumas medidas, alguns pequenos experimentos para a gente poder observar aquele fato da natureza, aquele acontecimento, enfim. E essa observação ela tem que ser, como está falando aí, tem que ser sistemática e controlada, ou seja, você tem que eliminar o maior número de variáveis possíveis que podem interferir naquela observação que você está fazendo, né? Então, e essa observação ela precisa ser um fato. Então, assim, não é só uma opinião, não é algo que você acha que está acontecendo, tipo, sei lá, eu acho que minha parede, o olho do meu amigo está um pouquinho mais claro hoje, qualquer coisa assim. Tem que ser algo que você realmente pode verificar que é um fato. Por exemplo, o fato de o celular desligar do nada, aparentemente do nada, né? E aí, a partir desse fato, a gente começa a fazer algumas hipóteses. Então, a gente precisa testar essa hipótese para ver se ela é verdadeira e também testar coisas para falsificar aquela hipótese que a gente está pensando. Então, no caso do celular, seu celular desliga do nada, e aí você pode pensar, bom, uma hipótese, né? Uma das hipóteses pode ter acabado a bateria. Outra hipótese pode ter entrado água nele, por exemplo. E aí a gente precisa começar a fazer alguns experimentos para ver se isso é verdade ou não. Apesar de parecer um conjunto de regras bem simples, né? É bem complicado, às vezes, a gente conseguir chegar no método certinho, porque a gente também precisa desses testes que falsificam a nossa hipótese. De vacina, que chama anti-vaxxer, né? Que tomou muita força perto dos anos 2000, porque um cara, que esse nome dele daqui a pouco eu falo, que eu tenho aqui escrito, que ele postou um artigo científico falando que uma certa vacina da tríplice viral causava, na verdade, autismo, né? Uhum. E esse artigo chegou a ser publicado, inclusive, e aí por isso surgiu todo esse movimento, tomou força, tipo, não vou tomar vacina porque vacina faz mal, não funciona e tudo mais. Depois de um tempinho, já foram descobrindo que o jeito que ele fez as experiências dele para ele ter aquela conclusão, não foi exatamente uma observação completamente controlada e sistemática. Ele pegou pessoas mais aleatórias, não foi tão certinho, né? Na hora de seguir o método científico para escrever aquele artigo. Aquele artigo depois ele foi tirado, porque ele realmente estava muito, muito mal pesquisado, né, digamos assim. Mas mesmo assim, aí ficou uma coisa mais cultural, meio até questão de acredito, não acredito, e conseguiu até tomar força esse movimento de antivacina.
apesar de ter um movimento anti-vacina que parece científico hoje, mas que não é, né? A gente já teve relatos de pessoas se revoltando contra a ciência e contra vacinas antigamente, mas muitas vezes é por questões mais políticas do que científicas, tá bom? Infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que pensam que a vacina é algo que vai prejudicar. Qual é a visão que vocês têm disso? Eu só queria ouvir um pouquinho de vocês. Sei que vocês, aos 15 anos, precisam tomar uma vacina, que vocês normalmente têm um certo receio, né? Mas vocês sabem a importância dessa vacina, certo ou não? Eu acho que, tipo, o pessoal meio que fala, igual o Rafael Portugal falou aí, né? Tipo, vacina é balinha de coco e gengibre e tal. Aham. Tipo, em alguns casos pode ser realmente que a pessoa ache isso por falta de conhecimento. Mas em Uhum. outros, às vezes a pessoa, sei lá, o que que passa na cabeça. Na verdade, a gente está em pleno século XXI. Ainda é concebível uma pessoa não ter informação com tanta internet, com tanta busca que você pode ser feita. Vocês viram, para a gente poder se preparar para esse debate, no mínimo a gente tinha que ter lido algumas coisas, né, para poder falar, para poder argumentar, porque a ciência, ela é argumentativa. Só que nós precisamos do quê? Nós precisamos que as fake news, né, deixem de existir, como a Kailane está falando aqui, e é verdade, pessoas que vêm dizendo que não é verdade. Sempre que a gente vai fazer uma pesquisa, isso eu sempre digo a vocês, a importância de ter fontes seguras. Então a ciência tem muita gente trabalhando, né? Quem acompanha a televisão, eu acho que a gente não pode pensar em acompanhar a televisão pelo lado do negativismo. Oi, Cris, tudo bem? A gente precisa pensar na ciência como uma forma de buscar o quê? Soluções para aquilo que a gente vem buscando, né, de informações. A Sara está se manifestando aqui no chat, bacana, né? As pessoas parem de compartilhar o que não sabem e se é verdade que a gente vá buscar essas fontes. Então, lógico que aqui foi apenas uma sátira para a gente abrir e esquentar a nossa conversa. A gente sabe que, na verdade, a ciência está aí para tentar nos levar realmente à cura da doença, né? Para que as pessoas sintam o compromisso. A gente não pode ver a ciência simplesmente como amedrontar o povo, mas alertar. Então, toda vez que vocês forem ver uma notícia, é importante ouvir um médico. Agora, quem que é especialista na área de coronavírus? Que tipo de área da medicina eu tenho que escutar? Os É infectologistas. o Os infectologista. infectologistas, exatamente. São pessoas que constantemente estão na busca, né, de pacientes, de casos. Eu coloquei uma lista lá para vocês, né, onde eu coloquei vários itens, e nesses itens, por exemplo, ele fala que hoje são classificados 6 tipos quanto aos sintomas, 6 tipos de Covid, por causa dos sintomas que apresentam. Tinha-se uma concepção até algum tempo atrás, e vocês muito me perguntaram em aula também, dessa questão dos sintomas. Quer dizer, existem alguns sintomas corriqueiros, mas tem outros que a gente às vezes não associa. A questão, por exemplo, de ter um dos tipos de Covid, onde o grupo vai apresentar. Tem um grupo que tem gripe, tem sintomas gripais, mas não apresenta febre nenhuma. Pode estar com Covid e não sabe. Tem um segundo grupo que pode estar com a Covid porque ele tem sintomas gripais e, de repente, ele vai ter também a questão de febre. Isso para a maioria das pessoas. Tem um outro que tem problemas gastrointestinais, começa a apresentar dor de estômago, começa a apresentar um desarranjo e não associa com o Covid, acha que não é, e de repente vai fazer o teste e deu o teste positivo. Aí, esse é para a maioria das pessoas, incluindo a questão dos jovens, das crianças, que são os veículos transmissores. Existem mais 3 tipos que englobam pessoas já de grupo de risco. O que é uma pessoa de grupo de risco?
Que tem mais chances de pegar o vírus. Porque ela tem outros comprometimentos, né? Então, uma pessoa que já é cardíaca, uma pessoa que é diabética, uma pessoa que tem problemas de Alzheimer, uma pessoa que sofre de pressão alta, bronquite, eles já têm uma predisposição, eles já têm uma doença no organismo, então o organismo já tenta defender. Quando ele não consegue, se vier um outro micro-organismo, na verdade, ele pode acometer de uma forma mais grave. Então, por exemplo, existem os casos que acometem pessoas que já têm um comprometimento orgânico. Aí diz que estão classificando em 3 níveis. No nível 1, ela tem só aqueles sintomas de resfriado, dor de garganta, pode ou não ter a febre. Tem um segundo caso, num segundo nível, de quem já tem um comprometimento, que pode apresentar confusão mental. Parece que está com estágio gripal, e aí, além disso, tem a situação que, de repente, perde memória, pode ser um sintoma também. Ou o caso mais grave que acaba juntando, que é uma pessoa que já tem outros comprometimentos, e, além disso, agrava o sistema respiratório e o sistema abdominal também. Então, quando você fala da questão do sistema digestório, ele vai ter desarranjo intestinal, ele vai ter problema com tosse, ele vai ter problema com dor de garganta, vai ter sintomas muito parecidos com sinusite. Então, para poder me preparar para essa atividade, eu procurei bastante, logo que a doença começou a se manifestar, os médicos estavam muito categóricos, olha, só vá para o hospital na hora que você vê que a coisa está começando a se desenvolver, né? No caso de uma pneumonia, quando você começa a ter falta de ar. Hoje, os médicos já estão vendo pelo andar da carruagem, né? Ou seja, pela questão dos vários grupos que estão sendo atendidos, que não é bem assim. Se você perceber um sintoma diferenciado, deve procurar o médico. Por quê? Porque se você começar a tratar antes, você não vai ter complicações nos sintomas, que esse é o grande problema. Por isso, das investigações dos vários medicamentos. Certeza a gente tem? Tem alguma certeza? Não. A gente tem uma certeza que a doença está aí e que nós precisamos evitá-la de todas as formas que pudermos. Mas quando adquiriu a doença, nós temos, inclusive, alunos que tiveram a doença. Tem pessoas que estão tendo sintomas leves. Teve um mal-estar tal, e graças a Deus, tranquilo, passou pela doença, passou pela imunização. Né? Mas tem pessoas que não, que a coisa foi mais grave. Então, cada organismo vai reagir de um jeito. E é isso que a gente tem que se preocupar, né? Com como é que o meu organismo vai fazer essa defesa. Quando a gente fala da questão vacina, e aí pensando no método científico, hoje existe no mercado quase 169 trabalhos científicos a respeito de uma possível vacina para a Covid. Então, é muita gente no meio científico tentando, o Brasil, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Rússia, a Índia, a China, todo mundo se mobilizou. Por quê? Porque realmente nós estamos numa pandemia. O que é a imunização? A vacina ou a imunização é quando você já tem os... Esqueci como é, o glóbulo branco lá, que ele é mesmo? Anticorpo. Para você poder se defender da doença, do vírus. Tá, então vamos pegar as duas informações. A Sara veio com outra. Qual que é a informação, Sara? Mas aí, tipo, manter a sua imunidade boa, né, para caso você entre em contato com o vírus e tal, talvez, eu não sei direito, né, se talvez diminua os sintomas e o impacto da doença. Sim, quando a gente fala imunidade, é você criar força no teu organismo para você ter um controle sobre as possíveis infecções. Porque no ar tem um monte de micro-organismo, certo? De gripe, de um monte de coisa. Por que às vezes acontece assim? Na minha família, eu pego gripe e os outros da minha casa não pegam. Porque com certeza eu peguei gripe porque estava no ar e porque o meu organismo não estava tão bem, não estava com o sistema imunológico tão bom. Por que o meu irmão não pegou? Porque o sistema imunológico dele estava bom. E se o sistema imunológico está saudável, ele rapidamente tenta nos combater contra qualquer micro-organismo. Então, a minha imunidade está muito relacionada com o que eu como, se eu tenho uma vida saudável, se eu durmo bem, né? Isso tudo importa para eu ter uma boa imunidade. No começo não estava assim, jovem não pega, criança não pega. Aí tem o caso lá de uma criança com 1 dia de vida que pegou. 1 dia de vida.
né? Então, o que acontece? Por que ela pegou? Ela já veio com a imunidade da mãe, mas, na verdade, né, ela acaba pegando por quê? Porque o sistema ainda não está totalmente formado. Então, a gente observa, né, que cada pessoa, a manifestação vai ser de uma forma.